Olá pessoal, e começamos outubro. E outubro está muito vinculado ao quê? Ao nosso Outubro Rosa, que é um movimento que celebra anualmente a conscientização, o compartilhamento de informações a respeito do diagnóstico e tratamento do câncer de mama, com o objetivo de diminuir a mortalidade. E nesse sentido, eu gostaria de comentar com vocês um pouco da minha história com o câncer de mama. A gente sabe que esse assunto sensibiliza muito as pessoas, mas sensibiliza de uma maneira muitas vezes não tão profunda quanto ela deveria ser. Isso por quê? Porque no íntimo da gente a gente nunca imagina que essa doença vai nos acometer ou acometer alguém que amamos. Então, hoje não vou falar sobre energia solar, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o câncer de mama. E eu gostaria muito que vocês fizessem esse vídeo circular, porque tenho certeza que tem muita gente precisando dessa mensagem, precisando entender o que acontece e a importância do diagnóstico rápido, né? Da prevenção e descobrir a doença no estágio inicial. Então eu conto com vocês para compartilhar esse vídeo e fica comigo até o final, que eu vou compartilhar com vocês a minha história. Bom pessoal, antes de eu começar a contar um pouquinho sobre o que eu estou vivendo, eu queria falar com vocês, compartilhar alguns números que eu retirei do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, em relação à magnitude do câncer de mama, tá? Então vou ler aqui um pouquinho para que vocês sintam a profundidade do assunto, tá? Tá, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com cerca de 685 mil óbitos estimados para este ano. 15,5% dos óbitos por câncer em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais incidente em mulheres de todas as regiões, ficando somente atrás do câncer de pele não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões mais desenvolvidas, sul e sudeste. Em 2022, estima-se que ocorrerão 66.280 novos casos da doença. O câncer de mama é também a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A incidência e a mortalidade por câncer de mama tendem a crescer progressivamente a partir dos 40 anos. Então, pensando nisso, gente, o diagnóstico é tão importante, né? Pois quanto antes for descoberto, maiores são as chances de cura. Então, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, como eu descobri e como eu tô vivenciando tudo isso, tá? Eu sempre tive a mama muito densa desde muito cedo, né? E há mais ou menos 10, 11 anos atrás, eu já havia feito uma cirurgia de mama para retirada de alguns nódulos que eram um fibroadenoma, né? E permaneço fazendo um acompanhamento anual com o meu médico, né? Uma pessoa muito especial, o Dr. Anderson Z, está comigo lá desde o início, desde a descoberta, né, dos meus carocinhos, e fez também a minha primeira cirurgia. A partir daí, anualmente, eu venho fazendo o tratamento, né? Mais tarde, eu acabei engravidando, né? Tive 2 gestações, para quem não sabe, não consegui amamentar. E depois da minha gestação, os meus nódulos, né, os meus caroços, eles mudaram de perfil, né? Eles começou a formação de um nódulo com características diferentes. Então, todo ano, fazendo acompanhamento, fazendo ultrassom, mamografia, sempre tendo esse controle.
Em 2017, conversando com o meu médico, o Dr. Anderson, chegamos à conclusão que deveria ser feita a retirada, né, da glândula mamária, mesmo não apresentando nenhuma alteração que pudesse levar ao aparecimento do carcinoma, né? Então, a gente fazia as biópsias e dava tudo negativo para carcinoma, né? Então, de maneira bem simplória, eu não sou médica, então estou dizendo assim na linguagem mais popular, né? Só que naquele momento eu não conseguia fazer uma cirurgia de porte grande. Por quê? Porque eu vim enfrentando um momento onde eu tinha 2 crianças pequenas, a Solar Brasil, e o meu pai enfrentando um momento de doença. E apesar de eu ter um irmão e do meu pai nessa época ter uma companheira, quem sempre correu muito com ele na questão de saúde, meu marido e eu, né? Então eu não podia deixá-lo, né? Então, em conversa com o Dr. Anderson, fomos prorrogando essa questão, mas sempre fazendo um acompanhamento, né? No começo de 2021, os meus nódulos começaram a ter um crescimento mais acelerado. Fizemos a biópsia, uma biópsia por agulha fina, e deu uma suspeitinha, enfim, acabamos fazendo a biópsia por agulha grossa e marcamos a cirurgia para dezembro, mas ambas deram negativo para carcinoma, tá? E marcamos a cirurgia para dezembro de 2021. O que aconteceu foi que, como não havia nenhum diagnóstico definido e como o tratamento escolhido foi o esvaziamento da mama e já a reconstrução mamária, o convênio não permitiu que eu fizesse essa cirurgia, e alegando que era uma cirurgia estética. Enfim, né? E aí eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de brigar, então a gente foi tentando fazer os relatórios de modo a convencer o convênio da necessidade da cirurgia preventiva, né? O que não aconteceu. Bom, fomos levando, né? Então chegou mais ou menos em junho, eu já sentindo mais dores, eu voltei na minha consulta de rotina para ver com o Dr. Anderson o que poderia ser feito, e ele percebeu que um dos nódulos, né, os meus nódulos são bilaterais, né, dos 2 lados da mama, que um dos lados, que era o lado esquerdo, o nódulo estava muito grande, e fomos repetir o exame. E aí sim, nessa mamografia, todos os meus exames, né, só para que vocês entendam, geralmente eu faço no laboratório FEME, que é um laboratório que eu gosto muito, um laboratório voltado só para o público feminino, e eles têm uma missão e um valor bem diferenciado dos outros laboratórios. Então eu, no caso, eu me sinto muito bem lá. E eles tinham realmente todos os comparativos dos exames anteriores. E a moça que fez, a médica que fez a minha mamografia, não gostou muito do que ela viu. Então ela sugeriu para que eu pedisse para o meu médico uma ressonância magnética da mama em caráter de urgência. E aí eu saí da sala, vim para a empresa e liguei para o Dr. Anderson, e imediatamente ele me mandou a solicitação do exame e já entrei em contato com o FEME e marquei a ressonância 5 dias depois, né? Fiz a ressonância magnética e imediatamente após sair o resultado da ressonância magnética, o Dr. Anderson me chamou ao consultório e falou que as imagens que tinham aparecido não eram legais e que não dava mais para prorrogar a cirurgia, e que sim existia um indício de carcinoma. Bom, mandamos toda a documentação e naquele momento ele falou para mim: olha, Alessandra, eu acho que agora o convênio não vai poder negar a cirurgia, diante desse novo relatório que eu vou apresentar e desse diagnóstico, né? Bom, mas para minha surpresa o convênio negou novamente, e então eu acho que nada na vida acontece por acaso. Nesse meio tempo, né, depois que meu pai faleceu, aconteceram algumas turbulências, eu passando também por alguns problemas em família. Surgiu na minha vida a minha advogada, a doutora Orenir, que também considero uma pessoa fundamental nesse meu processo hoje, e ela conseguiu para mim entrar com uma liminar, e em 24 horas eu consegui a liberação para a cirurgia.
O que ia acontecer nessa cirurgia? Existiam 3 hipóteses, tá, pessoal? Que foi conversado anteriormente com o Dr. Anderson, com o cirurgião plástico Dr. Erlânio, que foi uma indicação do Dr. Anderson, que também é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E ia também participar o patologista do Hospital São Luís, que foi onde eu operei. Então poderiam acontecer 3 coisas, né? A primeira coisa, o patologista conseguir fazer o congelamento da amostra e detectar o diagnóstico. Então eu já sairia do centro cirúrgico com algo definido. Então, por exemplo, um carcinoma invasivo. Então eu já ia retirar toda a mama e, se necessário, já ia fazer o esvaziamento da axila. Olha, congelou, teve o diagnóstico, não existe carcinoma, já tira toda a glândula e já sairia com a prótese de silicone e já eliminaria o problema. Ou o terceiro caso, que era a não definição através do congelamento no centro cirúrgico do patologista. E aí era um processo meio indefinido. E logicamente, como tudo na vida da gente é um aprendizado, no meu caso o patologista não conseguiu definir, né? Porque o meu nódulo ele estava enorme e o patologista precisava ter uma definição concreta do meu diagnóstico. Então optou por fazer uma adenomastectomia bilateral. O que é a adenomastectomia, né? É a cirurgia que remove toda a glândula mamária, conservando a pele e a auréola, né? Geralmente esse procedimento, né, ele vai ser realizado quando tem pele e auréola livre do tumor. Então foi isso que aconteceu. Então eu fiz essa adenomastectomia, mantendo então a pele e a auréola, né? E já fiz a reconstrução mamária com o uso de expansor, né? Então eu coloquei um expansor e fui para o quarto aguardar o resultado do patologista, né? Esse resultado geralmente demora aí de 7 a 10 dias, né? E o que é, para vocês entenderem, o que é o expansor mamário? O expansor mamário são implantes temporários, é como se ele fosse uma prótese vazia, né? Que é colocada na mama quando você faz uma cirurgia desse tipo, e ele tem um domo, né? Ele tem um bico, vamos dizer assim, que de tempos em tempos o cirurgião vai lá e vai preenchendo com soro fisiológico para expandir a pele, para posteriormente receber a reconstrução definitiva, tá? Então foi dessa forma que eu saí do centro cirúrgico, com uma adenomastectomia bilateral, com reconstrução com expansor mamário, tá? Até que o patologista determinasse o anatomopatológico e o histológico, né? Então, fui para casa, saí depois de 24 horas do hospital, sem uma definição, mas já existia por parte daquela equipe a suspeita de um carcinoma ductal in situ. E o que é isso? É o primeiro estágio do câncer de mama. É quando o carcinoma ele está dentro do ducto mamário, mas ele está localizado, ou seja, ele não tem, ele não sai do ducto mamário e não é um câncer invasivo, vamos dizer assim, tá? Então já existia essa dúvida, mas precisava ter essa certeza, tá? Então o Dr. Fabiano, que foi o patologista lá do Hospital São Luís, ele levou o retirado, né, o material que foi retirado da minha mama e passou na parafina, né, na linguagem deles, e foi fatiando em diversas amostras e realmente teve esse diagnóstico do carcinoma ductal in situ, que é um câncer não invasivo, tá? É o primeiro estágio do câncer de mama, graças a Deus. Lógico, isso é um baque, ninguém tá esperando ter um carcinoma e viver todo esse pesadelo, né? Então fui para casa, saí com 2 drenos enormes. Vou mostrar a fotinha aqui para vocês, tá? De como sair com os drenos. É uma cirurgia chatinha, né? A gente não tem posição para dormir, tem que dormir de barriga para cima. Eu saí toda enfaixada, então eu não vi como ficou a minha mama até eu tirar os meus drenos. Precisava de um super cuidado com os drenos, né? Tomava banho
do curativo, né, para baixo. E aí entra muito a questão da ajuda dos familiares, né? Logicamente, você tá super abalado com uma cirurgia dessa, sem saber o seu diagnóstico, e tudo isso mexe com você. Mas aí entra uma outra questão, né? Que é a questão de como você encara o que você tá passando, né? No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Então, já que a gente tem que encarar, vamos encarar da melhor forma possível. Eu sempre acredito que o universo conspira de acordo com aquilo que você pensa. Então, já que eu precisava passar, vamos passar tentando entender as lições que a vida quer nos trazer, né? E aí comecei a descobrir o quão amada eu sou. Então, tive assim o privilégio de ter o meu marido, que ficou ao meu lado o tempo todo, me ajudava a tomar banho, me ajudava a pentear o cabelo, me ajudava a trocar de roupa, porque nem a calcinha nos primeiros dias você consegue subir. E olha que eu sou uma pessoa que eu sou brava, eu sou forte, eu detesto depender das pessoas, então assim, tá doendo? Não tá, você tá morrendo de dor, mas não tá doendo. Porque você não quer depender, você quer sair da cama e você quer agir, sou uma mulher de ação, né? E aí comecei a descobrir também o quanto as pessoas se comoveram, se sensibilizaram por aquele momento que eu estava passando. Eu estava na mão de uma equipe maravilhosa que Deus tinha preparado para mim, né? Então o Dr. Anderson, um ser iluminado, maravilhoso. Fui indicada para um cirurgião plástico também maravilhoso, né? E desde o começo também fui muito amparada pelas pessoas que estavam ao redor deles, né? Então a Aninha, que me ajudou com toda a parte de documentação do Dr. Anderson, a Débora, com toda a parte do Dr. Erlânio e toda hora me ligando, dando satisfações, Dr. Fabiano com toda a responsabilidade, pessoal do Hospital São Luís, fora de série, me ajudaram muito, a minha advogada, o Dr. Orenir, um grande beijo, você também foi um ser de luz na minha vida, você é um ser de luz na minha vida. Os meus familiares, a minha mãe veio de Jundiaí para cuidar de mim, para me ajudar enquanto o Sérgio trabalhava. Os meus filhos foram de uma compreensão incrível, né? Sempre do meu lado, me dando muito carinho. Então a gente tem que se apoiar nisso. Fora, assim, os meus fornecedores que descobriram que eu estava com problema, me mandando mensagens todos os dias, meus amigos e até pessoas que eu nem imaginava, que são aquelas pessoas que muitas vezes você nem conversa tanto no dia a dia, me ligando, me mandando mensagem, preocupado, ligando pro Sérgio. Então isso é fundamental, gente. Não encarem isso como sendo, ai meu Deus, por que está acontecendo comigo? Não, tem que acontecer porque tem que acontecer. Graças a Deus descobri cedo. Graças a Deus não foi um câncer invasivo. Graças a Deus não preciso fazer quimioterapia. Mas preciso entender porque eu estou passando por isso. E graças a Deus tenho que encarar, né, esse tratamento e continuar vivendo, porque vale a pena viver, vale a pena ver meus filhos crescerem, vale a pena continuar sendo esposa do meu marido, esposa do Sérgio, né, que me ajuda tanto, que me ajudou em tantas coisas na vida já, e vale a pena porque eu gosto de viver, porque eu quero viver e porque eu sou forte e vou encarar mais essa, né? Bom, definido esse diagnóstico, tecnicamente, como o tumor foi retirado e ele foi definido, houve a cura. Contudo, existe um tratamento para reincidência, né? E como é feito esse tratamento para reincidência? Passei para oncologia, né? Fui encaminhada para oncologia, escolhi ser tratada no Hospital Santa Paula, que para minha surpresa tive um atendimento maravilhoso, né? Então, passei com a oncologista. De cara, adorei a oncologista, estamos no começo de relacionamento, mas já tive uma empatia com ela, foi super carinhosa comigo, ligou para o Dr. Anderson para entender como foi feito o meu procedimento cirúrgico e me encaminhou para a médica da para radioterapia, porque sim, como conservou ali a pele e uma margem cirúrgica, né, que eles falam, vou precisar sim fazer a radioterapia e 5 anos de hormonioterapia. Por quê? Porque esse tipo de carcinoma, ele é hormônio dependente. Então eu preciso tomar durante um período um bloqueador hormonal, né? E aí tô nesse processo, né? Para quem quer saber como ficou a minha mama, como mexeu com a autoestima, vou soltar agora aqui no finalzinho para esse vídeo também não ficar muito comprido.
Gente, a mama não sai perfeita da cirurgia, porque eu não fiz a reconstrução total, eu fiz a reconstrução com o expansor mamário. E esse expansor mamário, no centro cirúrgico, o médico só pode expandir 30%. Então, sei lá, se eu me lembro certinho, eu acho que o Dr. Elânio só colocou 120 ml de soro, né? E de tempos em tempos a gente vai expandindo até a pele chegar no nível da prótese que eu vou colocar, né? Então ela fica meio chapada, meio tortinha, tem a cicatriz, todo o inchaço, né? Lógico, mexe com a autoestima? Mexe, eu não consigo mais colocar uma regatinha, né? Então eu tô sempre com uma blusinha mais fechada, mais comportada, mas tenho que pensar o quê? Isso é um resultado temporário. Vou ter que encarar a rádio? Vou. Estou pesquisando como é a rádio? Estou. Recebi as informações devidamente dos médicos? Recebi. O que eu posso, o que eu não posso, como vai ser, como não vai ser. Então, pessoal, a mensagem que eu tenho para dar para vocês é que é uma realidade, né? Muitas mulheres encaram, umas num nível mais hard, outras num nível mais leve, mas é um assunto que tem que ser falado, que tem que ser debatido, que tem que ter essa conscientização de que é importante sim fazer o autoexame e se sentir alguma coisa, ir imediatamente procurar o seu ginecologista ou o seu mastologista e fazer a bateria de exames necessária. É horrível fazer exame? É horrível, mas é importantíssimo para o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce, você pegar um câncer em estágio inicial, é 98% de sucesso, de cura, né? Então não vamos deixar que mais mulheres, mais pessoas morram com câncer de mama, não só no Brasil, mas no mundo. A importância do Outubro Rosa é enorme, né? E temos que pensar o seguinte: quantas mulheres não têm acesso a um bom convênio, a bons médicos? Quantas pessoas ficam na fila de espera, né? Logicamente, não tô aqui para criticar o SUS, muito pelo contrário, acho que o SUS tem que ser valorizado, os repasses têm que ser maior, mas não quero entrar nesse âmbito político. Mas temos que pensar, e quando a gente encara uma situação dessa, que envolve toda a família, que envolve os seus sentimentos, você passa a olhar, a ter um olhar mais caridoso, um olhar mais crítico e um olhar de falar assim: graças a Deus o meu câncer é leve, ou eu tive um estágio inicial de câncer leve. E quantas mulheres que não conseguem e não têm acesso ou descobrem o câncer num estágio mais avançado? Né, pessoal? E isso porque nós estamos falando somente do câncer de mama, né? Não estamos falando de outros tipos de câncer que acometem também milhares de pessoas por aí. Então era isso, pessoal. Era isso que eu queria transmitir para vocês. Olhem para o lado, às vezes um grande profissional, às vezes um grande amigo, às vezes um vizinho pode estar passando por isso e não tem a coragem de falar ou se sente mal, né? Cada caso é um caso, cada tratamento é um tratamento e cada pessoa recebe a notícia de uma maneira, né? Mas vamos levantar a cabeça, pessoal, vamos tratar e vamos entender por que precisamos passar por isso. Então eu espero que você que está assistindo esse vídeo, seja você meu cliente, seja você meu seguidor, seja você meu amigo, compartilhe esse vídeo com outras mulheres e tragam ela para fazer esse desabafo, para mostrar como se sente, para mostrar como é esse tratamento e trazer mais informações. E vou abrir outro âmbito. Como estamos em outubro, conta aqui para mim se você quer saber um pouco mais sobre o carcinoma ductal in situ, que é o meu problema, que eu estou pesquisando como que é, o que é, por quê, como que é a cura, como que é o tratamento. Comenta aqui se você quer saber mais sobre isso, que eu trago maiores informações para vocês. Comenta aqui se você quer saber o que eu estou passando em relação à rádio, em relação à hormonioterapia. Eu vou compartilhar isso com vocês, se vocês quiserem, lógico, não quero ser cansativa ou não quero trazer com isso nenhum benefício próprio. Quero sim compartilhar, fazer esse assunto perder, né? Não ser mais um tabu, né? Ser realmente um motivo de conscientização e de realidade, porque essa é uma realidade. Tá bom, pessoal?
Um beijo, espero vocês no próximo vídeo, seja lá para falar um pouquinho mais sobre câncer de mama ou para falar sobre energia solar. O importante é ser luz na vida das pessoas, entender o nosso propósito e olhar para dentro, né? Não só olhar para fora, mas ter um olhar para dentro e para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso aí, pessoal. Um grande beijo.